Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo professor Mário Vitor e nessa aula de hoje estaremos aí na grande aventura da regionalização do espaço mundial, desvendando o mundo. Lá na geografia do sétimo ano, vocês aprenderam, tenho certeza, sobre a regionalização do Brasil. A geografia do Brasil é o marco do sétimo ano, e eu tenho certeza que vocês se recordam aí dessa parte da regionalização. Lembrem aí, a gente estudou, vocês estudaram no ano passado, o IBGE, os complexos regionais, os quatro Brasis do Milton Santos. Lembram disso aí? E aí, cada regionalização dessa, cada proposta de regionalização dessa, tinha como grande diferencial os critérios adotados. Na geografia, os critérios que adotamos para regionalizar alguma coisa são os critérios naturais, que possam ser questões climáticas, relevo, hidrografia, vegetação. Podem ser critérios demográficos ou populacionais, onde a gente tem a presença de mais ou menos população em uma região, mais ou menos quantidade de homens, de mulheres. Lembra aí da estrutura etária, onde a gente tem a divisão da estrutura da população. A gente também tem como critério, dentro da geografia, a relação da economia, onde a produção econômica ela possa ser um grande fator de divisão entre as regiões. Então, na geografia, a gente tem inúmeras possibilidades de regionalizar o espaço. Essa regionalização, ela sempre tem que estar, grava aí galera, sempre tem que estar acompanhada de um ou mais critérios adotados. Só que agora, na oitava série, vocês não vão mais passar pela regionalização do Brasil. Isso ficou lá na sétima série. Então agora, portanto, vamos observar como é que isso funciona no mundo, como é que essa regionalização ela funciona no mundo. Nós, aqui no Brasil, a gente pode, de cara, ter um entendimento sobre o continente americano. Olha aí como é que fica fácil da gente entender. Então, toda a extensão de norte a sul do continente americano é o nosso continente, então é a nossa forma de se regionalizar. E aí, no nosso critério, nesse exemplo que eu estou dando, é o exemplo aí da latitude relacionado a essa regionalização. No caso, somos América do Sul. Olha aí que interessante. E também podemos mudar o critério. Se eu mudar o critério, por exemplo, se eu falar por colonização ou herança cultural do idioma, a gente já sai da América do Sul e já nos englobamos em América Latina. Bom, estou dando exemplo para vocês de como que a gente pode fazer isso a nível mundial. Eu vou passar aqui o nosso material e aqui eu tenho a primeira forma aqui de regionalizar o espaço mundial. Pessoal, ao longo do século XX, lembra aí, nós estamos no século XXI. Então, ao longo do século passado, ao longo do século XX, nós passamos por sucessivas transformações. E essas transformações foram ocasionadas, ora, pela Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, ora pela relação entre socialismo e capitalismo, ora provocado agora nesse instante pela globalização econômica. Então a gente tem várias percepções de transformações ao longo do século XX, começo do século XXI, aonde nós estamos. E a primeira que eu quero chamar a atenção para vocês é a regionalização que leva em conta aspectos dos chamados primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, aonde o critério adotado aí é a relação da influência econômica pelos sistemas políticos. Observe, o primeiro mundo aqui, o primeiro mundo são países capitalistas, desenvolvidos e liderados aqui muito pelos Estados Unidos. Essa classificação ficou muito conhecida no período da Guerra Fria, que foi ali após a Segunda Guerra Mundial e até o final dos anos 80. Já no segundo mundo, a gente tem os países que eram socialistas. Para falar disso, é importante que a gente entenda
que os países, nesse período, entre a Segunda Guerra Mundial e até a década de 1980, ou eles eram alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, ou esse alinhamento era voltado para a ex-União Soviética, o socialismo. Então, aqui, nesse segundo mundo, eram países especificamente voltados para a União Soviética, países socialistas. Já no terceiro mundo, são países capitalistas, que nem no primeiro, só que aqui com baixíssimo grau de desenvolvimento industrial, econômico, o que chamamos de países periféricos. E aí esses países, como o Brasil, no caso, se enquadrou aqui em terceiro mundo. Mas observem, a gente não utiliza mais essa forma de regionalizar em primeiro, segundo e terceiro mundo. Mas é importantíssimo, é fundamental que vocês compreendam como isso funciona, porque isso já foi usado. E aí, na hora da tua prova, e até em questões como, por exemplo, os vestibulares, que daqui a uns anos serão vocês que irão fazer, esse assunto é recorrente, ele cai. Então, é importantíssimo vocês entenderem e ficarem ligadinhos aí. Então, vamos lá. Regionalizar significa agrupar áreas com características comuns, critérios comuns, sendo ele em política, sendo ele em economia, cultura, sociedade, né? Durante a Guerra Fria, o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundos. Hoje, o critério é mais usado o IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano, onde esse IDH, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai mensurar, ele vai entender, ele vai compreender ali questões do tipo da longevidade da população, do tipo do acesso à escolarização que essa população tem, a relação do acesso aos serviços de saúde, né? Então, poder de consumo. Então, junta tudo isso aí, o poder de consumo, o acesso à saúde, acesso à escolarização, a longevidade desse pessoal, a gente vai ter esse índice de desenvolvimento humano, porque ele vai privilegiar o desenvolvimento humano. Então, hoje, o mais usado seria esse do IDH, falaremos mais à frente. A gente vai mudar de slide aqui, e aqui, como eu trouxe para vocês, a era da bipolaridade. Bipolar, gente, por que bipolar? Porque a gente tem dois polos de força. Esses polos de força, imagina essa caneta aqui que está na minha mão, onde de um lado eu tenho um polo de força, aqui outro polo de força, uma pilha. Se fosse uma pilha, tenta imaginar essa caneta uma pilha. A pilha tem um polo positivo e um polo negativo. A pilha, portanto, é um elemento bipolar. Só que nesse caso, nessas polaridades, nessas forças que tinham no mundo, eram forças políticas e econômicas, conhecidas como o capitalismo e o socialismo. Ok? E aí a gente tem até aqui, ó, uma bandeira aqui de propaganda aqui do socialismo, da ex-União Soviética e aqui dos Estados Unidos, né? Sempre com menções a guerras, batalhas, armamentos, sempre era essa questão de disputa entre um e outro. Então, o bloco capitalista, eles eram liderados pelos Estados Unidos, que defendia o livre mercado. O que isso significa? Significa que a economia, ela estava entrelaçada, regida, a economia era comandada pelas empresas, pelo comércio de uma maneira geral. Então, chamamos isso de livre mercado e a democracia liberal. Um sistema, uma forma de governo democrático, né? E para garantir isso tudo, os Estados Unidos tinham uma grande aliança militar, que ficou depois da Segunda Guerra Mundial. Crianças, a Segunda Guerra Mundial acabou, mas os interesses militares, os interesses políticos ainda estavam muito evidentes. Embora não houvesse um conflito em escala mundial, mas havia muitas tensões, ou seja, esses países como a União Soviética e os Estados Unidos, eles eram a todo instante, eles tinham armamentos desenvolvidos para criar uma imagem, criar um impacto perante a toda a comunidade internacional, ou seja, outros países, para passar uma mensagem do tipo: eu sou muito poderoso, não mexam comigo.
Então, os dois países travaram essa batalha que ficou conhecido como Guerra Fria, a bipolaridade aí da Guerra Fria. E os Estados Unidos, embora então não tivesse ali depois da Segunda Guerra Mundial um confronto direto, mas eles criaram essa estrutura aqui, essa aliança militar chamada OTAN. Essa estrutura tinha como objetivo garantir esses interesses desse bloco capitalista. E dessa mesma forma você tinha um bloco socialista. Nesse bloco socialista, onde você tinha a grande liderança da União Soviética ou da ex-União Soviética, você tinha, diferentemente da economia livre de mercado lá dos Estados Unidos, capitalista, uma economia planificada. O que significava isso? Que a economia deles, nesse período, desses países que adotavam o socialismo, era uma economia feita por planos, planificado. Então, era como se houvesse assim, um plano para combater a fome, um plano para desenvolver indústrias, um plano para isso, um plano para aquilo. Você tinha uma economia voltada na mão do Estado, na mão do país, na mão do governo centralizado. Não estava na mão das grandes empresas, o que nem é até hoje o livre mercado. Bom, o que é importantíssimo vocês entenderem? Que nesse período da Guerra Fria, as duas forças eram muito equivalentes, ou seja, não tinha um superior do que o outro. Isso foi acontecer dos anos 80 em diante, mas até lá o bloco socialista era tão forte na sua estrutura quanto também era o bloco capitalista. E assim como os Estados Unidos e os países capitalistas tinham a OTAN, aqui no bloco socialista eles tinham o Pacto de Varsóvia, era o nome dessa aliança militar também. Então, assim, não se tinha guerra, o conflito direto, mas se tinha aqui essas alianças para garantir o funcionamento desses sistemas e desses países ligados a esses sistemas políticos aqui. De um lado o socialismo, de outro o capitalismo. E aqui a disputa, como eu mencionei, a gente teve uma corrida armamentista e espacial por influência entre outros países. Gente, os Estados Unidos, eles desenvolveram a agência espacial deles, a famosa NASA. E também os soviéticos, na época, a União Soviética, também desenvolveu a, a estação espacial deles, conhecida como Estação Espacial Russa. E os dois tinham o mesmo objetivo, tanto a NASA quanto a Estação Espacial Russa. O objetivo era explorar as relações do espaço, explorar a relação aí do que tivesse na atmosfera, os satélites, os primeiros satélites, tudo foi uma corrida muito forte, porque quem dominasse, chegasse primeiro a uma determinada tecnologia, com certeza levaria vantagem sobre o outro. Então a gente fala que teve essa disputa, essa corrida. Os Estados Unidos desenvolviam armamentos específicos, os soviéticos também. Os Estados Unidos desenvolviam tanques, submarinos, etc. Os soviéticos faziam a mesma coisa. Então foi uma grande corrida, conhecida como a Guerra Fria, a era da bipolaridade. Como eu falei para vocês, quando dá ali no comecinho dos anos 80, aí sim, o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, eles começam a ter uma força muito maior, e o bloco socialista já começa a perder muita força. Países que até então eram socialistas já não queriam mais ser, porque eles conviveram com diversos tipos de problemas na economia, fazendo com que a população desses países ficasse contra esse sistema. E em 1989 é declarado aí o fim da União Soviética, e com esse fim da União Soviética chega-se ao fim também dessa Guerra Fria, dessa ordem mundial que existia, né? A ordem mundial são as relações de poder que eram estabelecidas ali até então entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse ano acaba-se isso, e aí se começa então a hegemonia dos Estados Unidos enquanto super mega potência, e o capitalismo começa a vigorar praticamente no mundo inteiro. A queda do Muro de Berlim, lá na Alemanha, simbolizou muito esse colapso do bloco socialista. E aí a gente vale lembrar
que ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler morre, quando a Alemanha perde a guerra, a Alemanha ela é dividida, né? Uma parte é capitalista, a outra parte ela é socialista. E isso vai até 1989, com o fim da União Soviética, que era o país que administrava parte da Alemanha, chega-se ao fim, e chega-se ao fim também essa partilha da Alemanha, e aí a reunificação da Alemanha também acontece aí. Então a queda do muro de Berlim ela foi extremamente simbólica para que a humanidade entendesse o fim dessa polaridade. Ok? Todo mundo entendendo aí? E aí, como é que o mundo fica após essa Guerra Fria? A gente tem os Estados Unidos como um grande protagonista. E esse protagonismo que os norte-americanos têm se dá muito pelo o poderio econômico, o poderio militar que eles têm. Eles não param de desenvolver grandes armas, aviões, submarinos, cada vez mais modernos e mortais, carregados de armamentos cada vez mais letais. Então, os Estados Unidos ele fica na frente dos demais aí, porque já estava, né? E quando dá o fim da União Soviética, o fim da polaridade aí na Guerra Fria, os Estados Unidos ele tem fortemente uma hegemonia. E com isso vai seguir, vai iniciar esse cara aqui, ó, a globalização. Gente, eu falo iniciar porque a globalização ela já acontecia, mas não dessa forma vertiginosamente agressiva. Então, esse processo de integração, que é a globalização, vai ficar forte quando os Estados Unidos assumem essa hegemonia. E aí, países como o Japão, países como da Europa Ocidental, como a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, começam então a aderir aos mesmos interesses e formatos comerciais, econômicos, políticos, industriais dos Estados Unidos, e o mundo se torna então cada vez mais capitalista e globalizado. Aqui eu coloquei aqui para que vocês entendessem de uma forma mais objetiva, com a dissolução da ex-União Soviética, né, em 1991, o mundo passou de bipolar para multipolar. Novos centros de poder emergiram. E aí, lembra aí, estamos falando de regionalização. Agora, nessa regionalização multipolar, significa o quê? Não é que vamos ter vários polos, o nome até sugere isso, né, pessoal? Que vamos ter vários polos. Mas é um polo só, o polo capitalista. Professor, e por que tem essa palavra multipolar? Porque agora o multi vem da junção desses vários países, como o Japão, os países da Europa Ocidental, que agora vão protagonizar essa relação econômica do mundo atualmente, que é a economia globalizada. Juntam-se a ele o Canadá, a Austrália, você tem países aí que não eram tão inseridos nessa relação forte do capitalismo econômico, mas eles surgem, emergem com a mesma força e vão criando ali forças de poder capitalista, gerando essa palavra multi. Então, desses vários países, o continente europeu, agora todo mundo na mesma pegada aí capitalista. Estados Unidos, única superpotência militar, União Europeia, integração econômica e política, o Japão, uma potência tecnológica e industrial, essa galera se junta aqui. E a gente tem como consequência disso os blocos econômicos, né? A globalização, ela acelerou a junção desses países, fazendo com que tenhamos aí a aparição, surgimento e desenvolvimento de vários blocos econômicos, como o Mercosul, NAFTA, entre outros blocos. Pessoal, isso vai gerar, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vai gerar uma grande divisão socioeconômica do norte e sul. Pensa assim, os países do norte e os países do sul. Países do norte e países do sul. Quer ver uma coisa para ficar bem mais tranquilo de entender também? Por exemplo, nós, Brasil, nós somos colônia de Portugal. Portugal está no hemisfério norte ou está no hemisfério sul? O Brasil está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Portugal está lá no norte, não é? Os países do norte. Nós somos sul, países do sul.
que eu quero que vocês entendam que a maioria dos países do norte geoeconômico, geográfico, são países com um alto IDH, ou seja, aquele índice que a gente falou, né, de desenvolvimento humano, tem uma industrialização muito forte, tem alta tecnologia, tem uma renda muito elevada, o poder de consumo da população desses países consegue ter um poder de consumo muito forte, conseguem consumir diferente da gente, apesar que o Brasil tem uma situação relativamente média sobre isso. Eles têm, né, uma infraestrutura avançada. Exemplos desses países são os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, como a França, como a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha e o Japão. Então, junto essa galera aqui, é o norte geográfico. E quem que é o sul geográfico? São os países caracterizados pelo oposto do que é o norte geográfico. Enquanto o norte geográfico tem todas essas características aqui, o sul tem características de subdesenvolvimento porque foram países que, na sua origem histórica, foram colonizados. E por isso, por essa colonização, a gente sofre e vem sofrendo com a falta da capacidade de desenvolvimento propriamente dito, porque a gente teve, o Brasil e esses países, a gente teve industrializações tardias. Os Estados Unidos começou com a sua industrialização lá por volta de 1820, 1830, assim como a Europa, 1830, 1840. O Brasil foi começar em 1930, 1940, 100 anos depois que a gente foi começar a nossa industrialização. E isso conta demais. Então tá aqui, ó, sul geográfico, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, com históricos de dependência colonial, como eu acabei de mencionar, baixa industrialização, e aí que vem o mais triste de tudo, que são as desigualdades sociais profundas que a gente tem, né? E aí alguns países para caracterizar isso, além de nós, Brasil, temos a Índia, boa parte dos países do continente africano, né? Também tem essa característica de baixo desenvolvimento. Então, olha lá a diferença norte geográfico e sul geográfico. Aqui a gente tem um esqueminha aqui, ó, que eu coloquei para vocês bem tranquilo. Norte geográfico, países com alto IDH, tecnologia, renda, infraestrutura, etc. E enquanto os países do sul, a gente vai ter o oposto do que o norte geográfico tem. E aí vale só uma atenção, tá, pessoal? Uma atenção aqui. Essa atenção está bem aqui, ó. Essa divisão norte-sul não é apenas geográfica, é sobretudo socioeconômica, né? Por que eu falo isso? Porque a Austrália e a Nova Zelândia estão no sul geográfico, estão mais ao sul geográfico. E aí, tá aqui, por estarem por estarem ao sul, não significa que elas são do sul geográfico. Olha que contradição. Porque elas têm um alto índice de industrialização, economia e IDH. Então, embora esses países estejam ao sul, eles são considerados países do norte geográfico por terem todas essas características aqui que a gente mencionou, ok? E aqui a gente tem uma outra interpretação enquanto à regionalização, que são os países centrais e os países periféricos. O que significa isso? Os países centrais também podem ser associados como países do norte, assim como os periféricos, o do sul. Pessoal, central, eles vão receber esse nome país central porque são países que concentram uma maior capacidade de produção industrial, onde esses produtos industrializados são escoados pelo mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Meu aparelho celular, o meu computador, olha lá, meu computador. O que acontece? Os carros que estão nas ruas. Então, para onde a gente olha, a gente observa esses produtos industrializados e o que eu quero que vocês percebam, o que eu quero que vocês reflitam, é que as marcas, a origem desses produtos não são dos países periféricos. Rapidinho, coloca aí, faz essa pergunta aí.
qual é a marca de celular brasileiro que existe? Ou de carro brasileiro? Ou de computador brasileiro? Pensa aí. Não confundam. Uma coisa é ser montado no Brasil, né? Mas assim, de ter as peças confeccionadas aqui no Brasil, não tem. A gente recebe peças, isso acontece muito com automóveis, né? Então temos montadores aqui. Mas o Brasil e os países do sul geográfico, os países periféricos, não têm condições de competir de forma industrial com os países centrais, porque a gente não concentra esse poderio tecnológico industrial. Olha lá, países centrais, esses países centrais, eles exportam tecnologia, capital, produtos industrializados, eles ditam a tendência do comércio e das finanças globais. Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc. Vou dar um exemplo. Quem tem iPhone aí? Você que tem iPhone. Olha que legal. Eu nem sei em qual série que está, qual atualização que está o iPhone, mas suponhamos que venha ter uma versão amanhã do iPhone. Amanhã. Eu pergunto para vocês, esse iPhone, ele é brasileiro? Não, né? E por que tem um monte de brasileiro consumindo o iPhone? E vamos mudar agora. Por que será que a população do mundo inteiro dos outros países também consomem iPhone? Será que é um produto global? Será que ele tem uma tecnologia muito forte que possibilite essa tecnologia ser escoada no mundo inteiro para ser consumida? E quem ganha com isso são os detentores aí da empresa, evidentemente. Né? É isso que eu quero trazer atenção para vocês. Esses países do norte geográfico que a gente viu no slide anterior, que são os mesmos dos centrais, eles vão concentrar essa relação tecnológica e industrial muito forte. Em contrapartida, a gente tem os países periféricos, que nada mais, nada menos, somos, como nem o Brasil, somos países consumidores desses produtos que os países centrais produzem. Então, nós periféricos, a gente foca na exportação de matéria-prima, nas commodities. Matéria-prima, por exemplo, Brasil, a gente tem uma relação fortemente ligada ao agronegócio, ao campo, né? A parte agrícola, as produções agrícolas. E isso aí é matéria-prima. Ótimo, aí nós somos muito bons. Mas na tecnologia, não. Então, se a gente tirar essa parte do agronegócio, das matérias-primas, a gente vai ficar dependendo de um monte de situação externa para poder desenvolver o país. Olha só como é que nós somos periféricos. E olha que o Brasil é o melhorzinho deles todos, hein? Pessoal, um outro fato que não pode sair da cabeça de vocês, que tudo isso tem uma dependência, tem uma relação histórica. Olha lá, a relação desigual herdada do colonialismo ainda molda o comércio internacional e atua mantendo essa assimetria de poder e renda. Então, não esqueçam dessa relação histórica. Já que vocês não vão esquecer dessa questão histórica, vamos para o quiz agora. Deixa eu botar aqui só o slide. Olha lá. Quero ver, hein, galera? Leia com atenção. Bora. Qual evento simbolizou o fim da divisão bipolar da Guerra Fria? Foi a Revolução Cubana? Foi a queda do Muro de Berlim? Foi a criação da ONU? Ou foi a crise do petróleo? O que vocês acham? Muito fácil, hein? Ó, a resposta eu falo já já. E aqui a número 2. O que define principalmente a divisão norte e sul geográfica? O que vai definir isso? Olha lá a opção A. Oposição no globo terrestre? O B. Clima e relevo? C. O nível de desenvolvimento socioeconômico? Ou D. O idioma falado? Já aqui na 3, qual é a principal característica econômica dos países periféricos? Eles vão exportar a tecnologia? Eles vão dominar o sistema financeiro? Eles são exportadores de matérias-primas, as commodities? Eles possuem alto DH?
que vocês acham, gente? O que vocês responderam aí, hein? Então, tá na cara, né, gente? A resposta que dá B, queda do Muro de Berlim. A questão 2, a resposta é a letra C, o critério de nível de desenvolvimento socioeconômico. E na questão 3, também a resposta C, países periféricos são dependentes e exportadores aí de commodity, ou seja, de exportadores de matéria-prima, ok? Muito tranquilo, né, gente? Eu finalizo com esse slide aqui. O mundo é seu, transforma o futuro com seu olhar geográfico. Pessoal, sobre o que eu acabei de falar para vocês, toda essa aula, isso desenvolve muito a capacidade crítica de vocês. Pensem em tudo que a gente falou, tá? Compreender o mundo, se organiza, é o primeiro passo, se organizar é o primeiro passo para ser um cidadão crítico e consciente. A geografia não está apenas nos mapas, ela está nas escolhas, nas desigualdades e nas oportunidades que nos cercam. Falou? É essa a mensagem que eu deixo para vocês. No final, foi um prazer estar com vocês aqui, para quem estiver me ouvindo, e em breve estaremos juntos. Obrigado, gente. Até a próxima.